Então, gente, bom dia. A gente está começando hoje a disciplina de psicologia. Psicologia é particularmente uma das disciplinas que eu mais gosto de lecionar. E eu espero que vocês, ao longo desse semestre, também tomem um gostinho pela psicologia. Eu vou começar apresentando para vocês como é que a gente vai organizar a disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só pararem, tá? Então, gente, a disciplina de psicologia, a ementa dela fala que a ideia é trabalhar com o estudo do desenvolvimento humano. Então, para compreender esse desenvolvimento do ser humano, a gente passa por algumas correntes teóricas. Então, nessa primeira semana agora, essas primeiras semanas, a gente vai fazer a introdução ao que é a psicologia, a história da psicologia. Depois a gente passa para o behaviorismo, enquanto a gente vai ver as contribuições do Pavlov, do Skinner, e do Watson. Depois a gente passa para a Gestalt, que é a corrente da psicologia que estuda a percepção, que é quando a gente passa pela questão do insight, figura fundo, ilusão de ótica. Na quarta e na quinta semana da disciplina, porque é um tema muito extenso e eu achei melhor dividir, a gente vai ver Freud. Então, a gente vai a psicanálise que não é só Freud, mas a gente vai focar sobretudo no Freud e estudar um pouco da teoria dele. Depois a gente passa para o humanismo, que é a teoria da psicologia, que é que eu brinco, que é aquela que acredita na beleza e na bondade do homem, cujo grande nome é o Carl Rogers. E a gente passa para o Piaget, Piaget que é um nome muito conhecido na educação. Muita gente acha que o Piaget é da educação, mas o Piaget não é da educação. Piaget é coleguinha de profissão de vocês, ele é biólogo. Ele começou estudando moluscos e a partir dessa vontade dele de entender os moluscos, ele cria uma teoria para entender o desenvolvimento humano. A gente vai estudar o Vygotsky, que era um autor meio desconhecido por ele ter nascido na União Soviética, que viveu muito pouco tempo, mas que tem contribuições muito importantes. Depois a gente passa para o Vallum e a gente vê a psicologia social. A psicologia social é quando o enfoque dá em questões como adolescência, família, essas coisas assim. Por fim, a última semana, que é lá em março, a gente se dedica à prova final, para quem precisar. Cada semana a gente vai passar uma corrente teórica nova. Semanalmente tem uma atividade avaliativa, como vocês estão acostumados, assim como a gente vai fazer na sociologia. O prazo dessas atividades vai ser de 10 dias para vocês realizarem, sempre encerrando às 23h59. Os encontros síncronos, eles vão se dar na média de 15 em 15 dias, dependendo, a gente vai ter que fazer um por semana, quanto o tema for mais puxado, vou tentar organizar, tá? Tudo vai estar postado lá no Siga. É importante que vocês leiam o material da disciplina. Nessa disciplina, eu já postei lá na apresentação 2 materiais chaves, que é o livro Psicologias, da Ana Bock, e uma apostila de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem da UFV. Então, para vocês acompanharem, antes da... Vocês já tem um esquema de quais são os temas que a gente vai ver. Dá uma lida ou em um ou em outro, ou no livro da Bock ou na apostila da UFV, para vocês conseguirem acompanhar e esclarecendo dúvidas da disciplina, de algum conceito, de algum autor. Cada começo de mês eu posto um plano de atividades remotas para vocês verem o que a gente vai fazer ao longo das próximas 4 semanas. E assim como a outra disciplina, horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, tá? Eu já falei também dos materiais propostos. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta quanto a essa primeira parte de apresentação da disciplina? Ninguém quer falar de alguma expectativa? Não? Achando que vai ser bom, hein? Oi? Achando que vai ser bom, hein? Vai. A psicologia tem... Assim, eu já falo de antemão para vocês que não existe uma corrente teórica na psicologia que seja 100% e nenhuma que não tenha nada que vai ser aproveitado.
Vai ter corrente que vocês vão achar um saco e vai ter corrente que vocês vão gostar. Vai depender muito de cada um de vocês, entendeu? Tem coisa que vocês gostam, vão gostar, tem coisa que vocês vão achar viagem demais, tem coisa que vocês vão ver cabimento, tem coisas que vocês não vão ver cabimento, entendeu? Mas é interessante que vocês conheçam essas correntes da psicologia, porque vocês vão ver lá na frente, no semestre que vem vocês vão fazer didática, a didática tem muito da psicologia, é muito importante, vocês entenderem agora. Então, vamos lá começar o conteúdo. A gente começa a aula hoje de introdução ao estudo da psicologia. Os 2 textos bases são o Psicologias e a Apostila de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem da UFV. Vocês podem escolher um dos 2 para ler. A apostila é mais sintética, se vocês estiverem com mais pressa, quiserem ser mais rápidos. Então, eu começo a disciplina com a seguinte frase: de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Vocês acham que todos nós temos um pouquinho de psicólogo? Algum de vocês já escutou? Ah, você é um bom ouvinte, é bom contar meus problemas para você, porque você me entende, você é um bom ouvinte, você consegue me compreender. Ou vocês têm alguma pessoa que vocês gostem de desabafar, de ouvir, porque vocês acham que ela é algumas vezes. Vocês acham que todos Eu somos não, normais? eu só levo fama de doida mesmo. Você leva a fama de doida. A gente quer perguntar, vocês acham que todos nós somos normais? O que é normal? Pra mim não existe normal. Não existe. Todo mundo de vez em quando é um pouquinho de louco, né? Faz umas coisas que, meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Por que eu fiz isso? Aqui em casa eu sou maluca. Todos somos malucos, temos uns momentos, né? Disso. Então, essa coisa de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco, porque ninguém é 100% pleno, feliz e satisfeito, alegre, propaganda de margarina o tempo inteiro. Todos nós temos nossos altos e baixos, tem momentos de surto, tem momentos de não surto, assim como a gente às vezes tem aquele momento de ceder o ouvido, de ter alguém para contar. Só que, quando a gente pensa nessa frase, a gente precisa distinguir que existe uma psicologia que é de senso comum e uma psicologia que é uma psicologia científica. A psicologia do senso comum acontece que diariamente nós fazemos uso de alguns termos da psicologia do nosso dia a dia sem saber que a gente está fazendo isso. Às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa é boa de lábia, consegue persuadir, querendo ou não, é um termo da psicologia. A pessoa é um ombro amigo para poder ouvir. E essa psicologia, que a gente chama de psicologia do senso comum, ela vem de um conhecimento que é espontâneo, que ele é fruto de uma tentativa-erro, vem do hábito, vem da tradição. Muitas vezes, no nosso senso comum, a gente usa muitos termos da psicologia, que são termos científicos, saberes científicos, no nosso dia a dia. Só que na medida que a gente vai fazendo a apropriação desses termos da psicologia, muitas vezes a gente desvirtua do que aquele termo originalmente quer dizer. Mas mostra que mesmo se tratando de uma ciência consolidada, ela faz parte do nosso dia a dia, ainda que seja reduzida e simplificada em alguns pontos. Quem aí já ouviu falar que na neurótica, tô estressado, rapaz complexado? Quem nunca falou esses temas no nosso dia a dia, que são termos da psicologia? Muitos desses termos vêm da teoria do Freud. Então, a gente observa que esse conhecimento científico, ele... O meu mouse aqui falhou, calma. Que muitos desses termos, eles são construídos histórica e socialmente e são utilizados, são pegos para poder explicar a realidade. Só que a psicologia,
ela é uma ciência que ela é um conhecimento científico. A psicologia, enquanto uma ciência, ela por ela, é muito recente. Existia no princípio, lembra lá das aulas de filosofia, quando a gente falava a respeito dos gregos, que eles tinham uma preocupação de poder entender a psique, entender a alma humana. Vocês estão lembrados disso? É que os gregos vinham tentar usar a razão para entender a alma humana, para tentar superar o mito. Então, na Grécia, os gregos eles começam a ver que o senso comum, esse conhecimento intuitivo do nosso dia a dia, por si só, ele não seria suficiente para que houvesse domínio pleno da natureza e para o ser humano entender, se entender. Então, na medida que o homem ele começa a fazer o uso da razão, ele vai abandonando as explicações dos fenômenos, das coisas, do que acontece no nosso dia a dia pela mitologia, a gente vai vendo que a ciência ela vai se desenvolvendo. E isso é um processo muito longo ao longo da história. Vocês verem, os gregos, eles começam a pensar nessa questão do estudo dessa psique, dessa alma humana, e a psicologia ela só vai se consolidar como uma ciência tal qual há pouco tempo, é uma ciência muito recente, final do século XIX, se eu não estou enganado, é muito recente. Quando vocês forem pegar para ver as teorias da psicologia, a maioria é de 1900 para cá. É uma ciência que está sendo construída agora. Então, ela demorou muito tempo para se consolidar. E ela, no primeiro momento, ela veio muito colada da filosofia. Psicologia e filosofia, elas caminhavam juntas durante toda a história da existência humana para chegar lá, por volta do final de 1800, ela virar uma ciência por si só, tá? É uma ciência que trabalha com objetividade, apesar de, em alguns momentos, estudar a emoção do ser humano, ela tenta se isentar disso, e ela tem uso de técnicas e métodos que vão variar, e assim como o foco do estudo de acordo com a recorrente teórica. Por exemplo, os behavioristas, eles se preocupam em estudar o comportamento humano, comportamento que é restrito a um estímulo e a uma resposta. Nós vamos ver isso mais para frente. Já quando a gente pega o Vygotsky, por exemplo, é um cara que tem a pegada de ver que a sociedade, ela interfere no desenvolvimento do ser humano. O ser humano, ele precisa do outro para poder se desenvolver. Então, são correntes de uma mesma ciência, mas com objetos diferentes e formas diferentes. Mas a ciência, que é sobre um conhecimento expresso numa linguagem precisa, rigorosa, possível de ser testada. Então, na história da psicologia, a gente vai se observando que essa ciência psicológica, ela, de uma certa maneira, ela consegue ser... Os conhecimentos que ela produz são utilizados por outros setores do saber humano, não ficam restritos à psicologia, e esses saberes, em certos momentos, eles se simplificam tanto que se integram ao conhecimento humano. Aí eu trouxe esse exemplo para vocês. Gata, seu recalque bateu no meu perfume importado e voltou em forma de folheto da Natura para você esfregar no pulso. Quem conhece, quem me explica aqui o que é recalque? Lembre-se da nossa maravilhosa filósofa Valesca Popozuda com as recalcadas. O que é recalque? Inveja. Inveja? Vocês conhecem recalque como inveja? Todo mundo? As recalcadas são as invejosas. É um negócio de carro, né? Alguma coisa assim, recalque. De Não carro? lembro direito. De carro. Eu já escutei É falar. Não, recalque. tipo. Não? Não, já escutei, sei lá, alguém me falou alguma coisa assim de devolver o carro, sei lá. Sei lá. É recal. Quando recalque, das recalcadas. Lembra lá da Valesca Popozuda. Deseja a todas inimigas vida longa. Lembre-se dela. O recalque, gente, para quem não sabe, é um termo que foi produzido por Sigmund Freud, que fala, segundo Freud, a nossa mente,
não vou dar muito spoiler, é muito complexa. E nós, para que a gente consiga sobreviver enquanto seres humanos em harmonia do que está na nossa mente, do que está no consciente, no inconsciente, a gente cria uma série de mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa são formas que a nossa mente produz para que a gente consiga sobreviver a um trauma, a um fato, de modo que ele ressignifique para que a gente dê conta. Todos nós somos recalcados, todos nós temos mecanismos de defesa. Então, o recalque é um sistema psicológico de defesa do nosso organismo, através do qual desejos, sentimentos, lembranças que são consideradas repugnantes, tristes, que causam dor para um ser humano, é como se elas fossem eliminadas e apagadas da nossa consciência, para que a gente consiga viver com aquilo, para que a gente consiga dar conta daquilo. Isso é que é o recalque, não a inveja, como a gente conhece. O recalque é exemplo de como que um termo que nasceu na psicologia, um termo científico do Freud, ele cai no senso comum e muda do significado. Conseguiram pegar agora? Vocês sabem o que é uma pessoa recalcada, que vocês são recalcados? No chat. Agora vocês conseguiram pegar que todos são recalcados. Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso do recalque, senso comum e conhecimento científico acabam que são realidades que se aproximam e se afastam. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo do neurótico. O que é uma pessoa neurótica para vocês? O que é neurótico? Surtada, louca. Surtada, louca. Mas alguém quer falar que é neurótico? Histérico. Uma pessoa histérica. Neurótico também pode ser obcecado. Histeria. Uma pessoa histérica. Tanto a histeria quanto a neurose são dois termos também do Freud. E no começo, quando o Freud ele começa a querer entender essa psique humana, a mente humana, eles acreditavam-se que todas as doenças que o ser humano tinha, elas tinham uma base biológica. O Freud ele começa a provar que nem todas as doenças que nós seres humanos têm são unicamente biológicas, que existem doenças que são ligadas ao nosso psique. Então, os neuróticos, os histéricos, quanto o Freud começa os estudos dele, eram pessoas que, por exemplo, paravam de andar, mas fisiologicamente não tinha explicação nenhuma que justificasse aquela pessoa parar de andar. Era mais uma explicação de cunho psicológico do que de cunho orgânico. Aí, na medida que o Freud vai desenvolvendo a teoria dele, ele cria também o termo de neurótico. Sinto informar que todos vocês são neuróticos, todos nós somos neuróticos. A neurose é uma característica de um ser humano normal, e mais para frente, lá no Freud, nós vamos falar do neurótico de novo, mas não são necessariamente sinônimos dos termos que a gente usa no nosso dia a dia. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso tocar o barco? Tranquilo, tá aí. A psicologia, gente, então, ela é uma ciência que vai estudar o ser humano e, ao mesmo tempo que ela tem um objeto de estudo comum, que é o homem, ela também é diversa. A gente pode falar de uma psicologia, porque ela vai estudar o homem, e de psicologias, que são as diferentes formas de estudar esse homem. Então, a psicologia pode estudar os sentimentos, o comportamento, porque nós somos aqui. Ela é uma área de estudo muito ampla, com várias metodologias, conceitos e vertentes, e muito nova. Em comum, a psicologia tem o fato de querer estudar e compreender a subjetividade.
O que é a subjetividade? Todos nós somos seres humanos, nós vivemos em uma sociedade, mas ao mesmo tempo em que nós temos pontos em comum, nós temos pontos diferentes. A subjetividade é algo singular e individual. É aquilo que cada um de nós vai construindo na medida que vai vivendo, que vai se desenvolvendo, que vai vivenciando novas experiências. Então, com isso, a subjetividade, ela é única. Porque, às vezes, a gente vive o mesmo fato, mas a vivência desse fato impacta de forma diferente em cada um de nós. É só vocês verem quanto duas pessoas que viveram a mesma situação vão contar o caso. Vai ter coisas em comum, mas esse relato traz também visões específicas de cada um sobre aquilo que foi tratado. Então, isso é subjetividade. Cada um vive de um jeito, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Às vezes, uma coisa que impactou para mim não impactou para vocês. E essa subjetividade é algo que nos torna único. É aquilo que vai nos identificando, é a forma como as nossas experiências vão impactando na nossa vida. E a subjetividade é algo de cada um. Se a gente pudesse resumir subjetividade em uma frase, seria: cada um é o que é, porque é. Tá? A gente não nasce com uma subjetividade pronta. A subjetividade ela vai sendo construída na medida com que a gente vai vivendo, na medida que a gente vai tendo contato tanto com o mundo social quanto com o mundo cultural. E ao mesmo tempo em que o homem ele vai vivendo o mundo, ele vai transformando o mundo, ele vai construindo e vai transformando a si mesmo. Então, a subjetividade ela não é uma coisa que vai ficar parada, estática, de forma alguma. Todo dia vocês vão transformando essa subjetividade de vocês, que é única. É algo que vai constantemente mudando. É a famosa música do Raul Seixas: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nós somos metamorfoses ambulantes, estamos em constante processo de mudança, e esse constante processo de mudança é a construção da nossa subjetividade. A subjetividade, apesar dela ser algo individual, ser fruto das vivências, ela não... ela está ligada ao momento histórico que nós, seres humanos, estamos inseridos nele. Então, como eu falei com vocês, nós somos metamorfoses ambulantes. A sociedade também, ela em vários pontos, ela não está parada, ela não está estagnada no tempo. Ela vai mudando, vai gerando novas formas. E essa geração de novas formas, de novas histórias da sociedade, impactam na construção da subjetividade. Eu trouxe esse exemplo para vocês, que eu acho que é muito bom, ajuda a gente a pensar. Há 2 séculos atrás, vamos pensar assim, a gente via a divisão dos seres humanos em homem, mulher, pronto, acabou. Hoje em dia, a questão do homem e mulher, ela mudou muito. A gente tem a questão da orientação sexual, a gente tem a questão da identidade de gênero. Por exemplo, identidade dos papéis de gênero. Papel de gênero é como uma pessoa se comporta socialmente. Se comporta como homem, se comporta como mulher, se comporta como homem, com ambos. A identidade de gênero é como a pessoa se identifica. Eu posso ter nascido mulher, mas minha identidade eu não me sinto mulher. Eu me sinto homem. Então, identidade de gênero é como sexo biológico, é como a gente nasce, ou homem ou mulher, e identidade de gênero é como a gente se sente, como a pessoa se identifica. Aí tem vários, tem trans, travesti, não binário, mulher trans, cisgênero. E a orientação sexual, ela está ligada às questões do coração. Está ligada ao nosso objeto de atração.
Então, eu posso ser heterossexual, que é quando o meu sentimento de atração é o meu sexo oposto. Eu posso ser homossexual, quando o meu objeto de desejo é uma pessoa do mesmo sexo. Eu posso ser bissexual, quando o meu objeto de desejo são pessoas dos dois sexos. Eu posso ser assexual, quando eu não sinto atração por ninguém. Eu posso ser pansexual, quando eu sinto atração por tudo, independente do gênero, com que me identifico. Então, vocês conseguem observar como que a forma como a sociedade foi discutindo, evoluindo, saímos da questão do homem e mulher para discutir identidade de gênero, orientação sexual, como a coisa vai se complexificando, e na medida que a sociedade ela começa a ver orientação sexual, identidade de gênero, isso impacta na nossa construção individual, impacta na nossa subjetividade? Vocês conseguem observar isso? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Agora eu trouxe uma coisa que não muda, que a gente vê, que são propostas, que nós estamos numa sociedade em mudança, mas isso aqui não muda. Quando vocês veem uma mulher grávida, o que geralmente se pergunta para a mulher grávida? É menino ou menina? Chá revelação é o que cor? Menino ou menina, não é? Quantos meses também, né, Lucas? Sim. Mas a gente não tem muito essa coisa. Hoje, então, virou modismo essa questão de chá revelação para falar se vai ser menino ou se vai ser menino? Resolve alguma coisa, chá revelação, para falar se vai ser menino ou se vai ser menino? Não. Seria hoje, na nossa atual conjuntura, não seria correto perguntar se é menino ou uma menina. A resposta correta seria essa aqui. Já sabe o que é? Sei sim, humano. Porque a pessoa, na medida que ela não nasce com... Vem na discussão que a gente estava dentro agora, a gente não nasce com a nossa subjetividade construída. A pessoa não nasce com o que vai ser a história dela. Geralmente os pais já têm alguns desejos, algumas coisas que querem que os filhos sejam, mas é na medida que a pessoa vai vivendo que ela vai definir o que ela vai ser. Então, se falar que você está grávida de um menino ou uma menina hoje, dentro das nossas condições, é muito... reduz muito. É um humano, ele vai construir a sua subjetividade na medida de que ele vai vivendo, vai experienciando, e vai ter na vida dele. Antes disso, não dá para saber a orientação, a identidade, ou coisas do tipo. Dúvida, pergunta? Porque acaba limitando muito a vida da pessoa, né? Tipo, vira um fator limitante para a pessoa. Até cresce daquele jeito ali, ela não quer e tal. É muito difícil. Sim. Ou é o famoso rosa de menina e azul de menino. Vai me dizer que as meninas da turma não têm uma blusa azul no guarda-roupa e que os meninos não têm a camisa rosa? Por que a criança tem que ser desse jeito? É como já dizia a Damares, né? Menino usa azul, menino usa rosa. É verdade, é da Mari. É da A Mari. ministra da Goiabeira? Foi gente, da Mari. E assim vai. Que nem outro dia eu vi uma postagem de uma pessoa que tinha um filho, um homem, o sonho do menino era estar a boneca da Frozen. Pediu boneca, não sei se vocês viram isso. Carrinho e boneca também. O caso da boneca da Frozen. O menino criança assiste filme da Frozen, gente. Independente de ser menino ou menina. A Emily, que convive com as crianças aqui, eu acho que pode dar um depoimento até melhor do que o meu, que eu não tenho muita convivência com criança. É porque Meu sobrinho ama. Ele ama. Agora tem um filme na Netflix da Shark Boy e Lava Girl, né? Aí tem a menininha que é filha deles, né? Um monte de heróis. Ele é apaixonado, ele vê esses filmes igual a menina que eu tomo conta, que brinca de carro, não tem nada a ver essas coisas. Você pensa assim, mas nem todos pensam assim. Tem muita mãe, você chega... Tem muita gente que surta, que dá um salto por causa das coisas. Quem vai falar, Liliane ou Helena? Agora pode ser eu. Pode, fala, Liliane. A minha filha, quando era pequenininha,
A minha mãe trabalhava em casa de família. Aí tinha um menino da idade da minha filha. Aí a mãe dele separava umas roupas, minha filha já foi pra escola com bermuda do Pokémon. O que que tem? Aí, nada a ver, chegou lá um menino, virou pra ela e falou assim, olha só a bermuda do Pokémon. Aí ela falou assim, viu como que eu sou chique, que eu também posso ter? E pronto. A gente, hoje, assim, Eu uso roupa masculina até hoje, né? usa, gente. Isso na pandemia, agora eu catei um monte de camisa do meu marido que não serve mais, tô adorando as camisas dele. Isso me faz ser diferente, mas tem gente que não concorda com isso, sabe? Eu acho, assim, brinquedo de menina e de menino, graças a Deus, muita coisa está mudando hoje, mas me deixa, assim, muito invocada, muito invocada. Falo que se eu tiver uma filha mulher, alguém chegar aqui em casa com fogãozinho, vassourinha e pazinha de presente para ela, eu solto os cachorros em cima, gente. Pode brincar Mas de é um vassourinha, de pazinha, absurdo, mas né? Por que que ué. homem pode ter brinquedos que são super, tipo, vamos dizer assim, futuristas, que mostram um monte de coisa e mulher tem que brincar de panelinha, de mamãe, de dar banho em boneca. É tipo assim, é super precoce, super. Ai, eu fico sem palavras, também fico estressada. Mas gente, os meninos da turma, vocês vão me desculpar, mas os brinquedos de vocês têm carrinho, avião, trenzinho, tudo assim que é poderoso. Agora as meninas vai aprender desde pequeno serviço de casa, vai brincar Cara, de os bonecos família. do Transformers eram lindos, eu achava lindo. Aqueles dinossauros gigantes. Ah, gente, fala muito de cara. Mas vai você chegar no aniversário de criança, vai dar de presente para a menininha um dinossauro. Corre muito risco dos pais acharem que você é louca e que é uma ofensa. E quem disse que essa menina não pode, sei lá, se enveredar pela área de estudar dinossauro quando ela for mais velha? Ainda bem que você pôde brincar disso, Lucas, que nem todo mundo pode, viu? Nem todo Aqui em casa eu mundo. podia brincar também, né? Tem lugar que não pode, não. Eu tinha um amigo que morava lá na minha casa e ele não podia encostar, tipo, eu não podia levar barba pra poder brincar com ele, porque senão o pai dele brigava. Não gostava. Até mesmo a questão das bonecas, se a gente pensar, o que é a Barbie? A Barbie é uma boneca magrela, loira, toda dentro de um padrão do que é lindo e perfeito. Ainda bem que muita coisa dessa tá caindo, a gente tá vendo agora as bonecas diferentes surgindo. Eu vejo hoje que as crianças gostam muito do DPA, é isso? Detetive do... Ai, gente. Tem Detetives do Prédio Azul, Isso. DPA. Que tem minhas meninas, são detetives, que acontecem as coisas e eles têm que descobrir o que é. É isso. Já é uma mudança, né? De ver o papel que a menina que toca bateria nesse seriado. Não sei, gente. Meu contato com o universo infantil é bem restrito. A gente já vê graças a Deus, algumas mudanças, né? Porque imagina se tudo ficasse do jeito que era. E à medida que a sociedade permite, vai se mudando, permite a construção de novas subjetividades, né? Então, gente, tem essa frase aqui do Guimarães Rosa que explica a subjetividade, que eu acho ela linda. O importante e bonito do mundo é isso. As pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Isso aqui resume o que é a subjetividade. Nós não somos sempre iguais, a gente vai mudando ao longo da nossa vida. Tem coisas que a gente aprende e fica, mas tem coisas que a gente vai mudando e modificando. Nós não estamos terminados, nós estamos em constante processo de produção. Ao longo de toda a nossa vida, a gente vai sempre mudar. E nesse momento de mudança da gente, tem hora que vai estar afinado, tem hora que vai estar desafinado. E é isso que torna o mundo bonito, que nós não somos todos iguais. Imagina se todo mundo fosse igual, pensasse igual. Que marasmo que seria. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Que desenho é esse, Lucas, de Steven Universo? Isso eu não conheço, não.
Emily, você ia falar? Não, eu queria falar que eu acho que essa aula foi muito necessária, porque esse tipo de assunto, não digo que é uma construção, é uma desconstrução na gente, que é diariamente, sabe? Porque, querendo ou não, nós somos criados, formados e modulados para sermos de uma forma. E isso impacta tanto justamente por colidir com essa nossa formação, essa nossa criação, para dizer a verdade. É difícil, mas a gente aos pouquinhos vai mudando. Que nem a Liliane falou que a menina dela ia de bermuda de Pokémon para a escola. É roupa, gente, como qualquer outra. Mas nós temos muito. Ah, minha filha não faz isso, meu filho não faz isso. Ah, deixa a criança ser feliz. No dia que eu vi um menininho feliz, gente, ganhando a boneca. Só achar essa postagem, eu vou mandar para vocês. O menino ganhando a boneca da Frozen. Nossa, o menino todo felizinho. As crianças assistem, gente. Não tem nem maldade pra isso. Tem não. A maldade, as coisas, eles vão sendo construídos à medida que a gente vive. Eu choro em todo episódio, vou procurar depois esse desenho, Lucas. Eu quase, gente, eu não tenho assistido o desenho. Já assisti mais. Tem até um vídeo, vocês já devem ter visto, se eu achar, eu vou trazer para aula, que são de umas crianças, colocam as crianças pequenininhas para falar de racismo, vocês já viram? Que colocam crianças com 5, 6 anos e aí elas veem situação de racismo com outras crianças, elas ficam chocadas, elas começam a chorar. Os adultos não se impactam, as crianças se impactam. São coisas que vão sendo construídas, preconceito, racismo, discriminação, tudo produzido pela nossa sociedade na medida que a gente vai vivendo. Felizmente. A gente nasce como uma esponja, né? E à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai se moldando e produzindo. Então, gente, minha mensagem para vocês é ser hoje. Essa semana eu vou deixar vocês de folga, sem atividade avaliativa, porque estamos pegando tranco para começar 2021. Vem vacina, se Deus quiser, em breve, quem sabe no meio do ano nós não estaremos de volta à nossa aula presencial, tá? Obrigada pela participação de vocês. Na semana que vem, a gente já começa com a primeira corrente. Quem quiser dar uma lidinha no behaviorismo, acho que vocês vão ficar assim. Behaviorismo não é aquela coisa que você assim, como é que a criatura pensou nisso? Tudo começa com, meu spoiler do dia, um cachorro babando na União Soviética. Depois vai lá para os Estados Unidos com treinamento de ratos e pombos, até pombos que eles pensavam em... O Skinner, ele tinha a pretensão de que ele ia treinar pombos para acionar bombas durante a guerra. Aí depois ele tem a brilhante ideia de criar máquinas de ensino e mais uma brilhante ideia de que, pela teoria dele, ele poderia transformar o mundo no mundo perfeito, e ele transformou isso em livro. A gente tem depois o Watson, que é o cara que começa a trabalhar com ratinhos. Vocês veem que tem muita biologia, né? Aí ele começa ratinhos de comportamento, começa a bombar, aí de repente ele pula a cerca com uma aluna, é mandado embora da universidade, tem toda a carreira dele destruída e se reencontra no marketing. Bom da psicologia, a gente tem tanta fofoca, tanto babado e fofoca desse povo que começa a disputar as coisas, vocês vão rir muito, tá? Que bom que vocês gostaram da aula, aguardo vocês semana que vem pra gente aprender sobre o behaviorismo. No behaviorismo, nós temos até um pedacinho do The Big Bang Theory. Vocês vão estar de saudade da série, tá? Bom final de semana para vocês e até semana que vem, tá? Tchauzinho, gente. Falou, Obrigada, Thaís, Thaís. abraço.